dolosos e crimes qualificados pelo resultado. Você sabe a diferença entre essas duas classificações tão importantes e que já foram objeto de provas da OAB? Você acha que eles são a mesma coisa? Então não sai daí e acompanhe esse vídeo rápido, direto e objetivo que vai resolver esta famosa pegadinha de prova para que você nunca mais erre questões como essa na sua prova da OAB. Antes de começar o vídeo, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais e marquem aqui aquele sininho para que você seja avisado de vídeos bem legais de direito penal como esse que nós vamos começar agora. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e o nosso Direito Penal Descomplicado, Simples e Direto está de volta com mais um vídeo sobre um tema que muita gente faz confusão. Será que a classificação crime préter doloso, tão conhecida e tão cobrada na nossa prova da OAB, e crimes qualificados pelo resultado são a mesma coisa? Tem diferença entre essas duas classificações? Vamos começar entendendo que há uma relação aqui de gênero e espécie. Quando a gente fala de crime qualificado pelo resultado, isso é um gênero amplo, do qual a sua espécie mais famosa são os chamados crimes préter dolosos. Então, vamos começar, e pode parecer um tanto ou quanto enrolado isso aqui. Não é. A gente vai resolver esse problema. Porque, na verdade, muita gente pensa que o crime préter doloso, vamos lembrar o que é o crime préter doloso? Bota aqui, ó. Crime préter doloso é aquele em que você tem uma conduta dolosa, mas um resultado culposo, mais grave do que aquele pretendido pelo agente quando pratica esta conduta intencional. Então, essa é a classificação mais badalada, mais famosa. O crime préter doloso é aquele onde você tem dolo na conduta, quer produzir um resultado e acaba gerando algo além daquele resultado e que tem previsão no artigo de lei, via de regra num parágrafo, de esse resultado mais grave que você não desejava, mas que se produziu, gerando uma pena maior. Por isso a gente fala que é um crime doloso qualificado por um resultado culposo mais grave, tendo, portanto, uma pena maior ou até mesmo, em algumas situações, um aumento de pena daquela conduta dolosa praticada em razão do resultado culposo produzido. Um exemplo clássico que todo mundo conhece, a lesão corporal seguida de morte, do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que fala, ó, da lesão corporal dolosa se resulta morte. Então, sempre que vocês encontrarem um crime ali com se resulta morte, ou decorre de, ou gera lesão corporal grave, ou gerando morte, é porque aquela sua conduta dolosa de gerar um resultado acabou produzindo algo mais grave a título de culpa, ou seja, falta de cautela, falta de cuidado. Muita gente acha que crime préter doloso, por ser uma modalidade de crime qualificado pelo resultado, sim, é um crime doloso qualificado por esse resultado mais grave culposamente produzido, é a mesma coisa do que falar só crime qualificado por resultado. Mas olha, isto é uma grande mentira. Mais do que uma grande mentira, isso é um erro. E, na verdade, o examinador da OAB sabe disso. E por isso ele costuma usar isso como... ele aqui. Pegadinha! Aqui você! Aí, Bruno. Então, a famosa pegadinha da prova da OAB, que já caiu algumas vezes, mexendo com essas características de qualificado por resultado e préter doloso. Na verdade, existem outras formas de um crime ser qualificado pelo resultado sem que você fale em dolo na conduta e culpa no resultado mais grave. O crime qualificado pelo resultado, ele tem outras formas de aparecer. Então, olha só, atenção, porque isso já foi objeto de questão da nossa prova, vamos organizar quais as formas de um crime ser qualificado pelo resultado. Então, anota aí, ó, crimes qualificados pelo resultado, eles podem ser dolo na conduta, mais um resultado doloso que o qualifica, ok? Que torna a sua pena mais grave. Esse é mais raro de acontecer. Vou falar o exemplo já para vocês, mas já antecipo o spoiler, o famoso latrocínio pode acontecer dessa forma. Legal? 2. O básico e o clássico, que a gente chama de crime préter doloso e, portanto, é uma forma de crime qualificado pelo resultado quando você tem dolo na conduta, conduta dolosa, mais resultado culposo que qualifique o crime. Por isso, préter doloso, quer dizer, vai além do dolo, um resultado que vai além daquilo que você queria. Mas temos uma terceira forma, quando você tem a conduta culposa, mais um resultado que também é culposo e que torna a pena desse crime mais grave. Então percebam que só a segunda forma é que a gente chama de préter doloso. A gente tem a maneira de existir esse crime, que é doloso, mais um resultado que também é desejado e torna aquele crime mais grave. O exemplo famoso é o latrocínio. O latrocínio, lá do artigo 157, parágrafo 3º, ele nos traz o famoso roubo seguido de morte. E aí, a gente sabe que o roubo seguido de morte, isso é um crime que a doutrina gosta de chamar de crime híbrido. Por quê? Ele pode acontecer quando você tem dolo de roubar
ok? E acaba matando a vítima em razão daquela conduta, a arma dispara, acontece ali um acidente, e aí seria dolo na conduta, culpa no resultado, pré-ter-dolo, crime pré-ter-doloso, um crime qualificado pelo resultado na modalidade pré-ter-dolosa, o resultado morte foi além do que o cara queria, que era só a subtração, mas também será latrocínio. Então, ó, atenção, questão de prova da OAB. Veja, existe latrocínio quando você, com dolo de subtrair aquele bem, então, de novo, você vai ter o dolo de roubar, mas você, durante o roubo, para conseguir obter aquele bem, aquela vantagem patrimonial, com dolo, mata a vítima, ok? Então você dispara a sua arma dolosamente contra a vítima, ok? Então o que você vai ter? Dolo de roubar com o dolo de matar como consequência para obter aquela vantagem. Isso é latrocínio, mesmo que você tenha dolo de matar, desde que esse dolo seja para satisfazer aquele seu dolo originário naquela mesma situação de roubar. Então percebam, o latrocínio ele pode aparecer como um crime pré-ter-doloso, ele pode aparecer como um crime qualificado pelo resultado, onde há dolo na conduta de roubo e dolo na conduta de matar para obter esse patrimônio. E por fim, nós temos um crime que já foi objeto de questão de prova da OAB, então vejam, mais uma vez, prestem muita atenção nisso aqui, porque foi questão da prova da ordem, então você dispara a sua arma dolosamente contra a vítima, ok? Então o que você vai ter? Dolo de roubar com o dolo de matar como consequência para obter aquela vantagem. Isso é latrocínio, mesmo que você tenha dolo de matar, desde que esse dolo seja para satisfazer aquele seu dolo originário naquela mesma situação de roubar. Então percebam, o latrocínio ele pode aparecer como um crime pré-ter-doloso, ele pode aparecer como um crime qualificado pelo resultado, onde há dolo na conduta de roubo e dolo na conduta de matar para obter esse patrimônio. E por fim, nós temos um crime que já foi objeto de questão de prova da OAB, então vejam, mais uma vez, prestem muita atenção nisso aqui, porque foi questão da prova da ordem, um crime que a gente nem lembra às vezes que ele existe, o famoso crime de incêndio. O crime de incêndio, ele tem previsão na sua forma dolosa e na sua forma culposa dentro do artigo 250 do Código Penal. E você vai ter uma modalidade de incêndio chamada incêndio culposo, no 250, parágrafo 2º, quando você acaba gerando um incêndio por falta de cuidado. Entretanto, aqui a gente tem uma situação muito específica. Quando o incêndio que foi produzido culposamente resulta em uma morte, obviamente também culposa, porque o cara não teve nem dolo de produzir incêndio, e não tem também dolo de matar, claro, então é morte culposa, produto de um incêndio culposo, você tem um aumento de pena previsto no artigo 258 do Código Penal, na sua parte final, que aponta que se o crime é culposo e resulta em morte, um resultado culposo, você aplica a pena do próprio homicídio culposo para essa situação e não para o incêndio. Você sai da pena do incêndio culposo. A qualificação dada, a qualificadora aqui é para aplicar a pena do crime de homicídio culposo a essa conduta de incêndio. Então a gente teria aqui um crime culposo mais um resultado qualificador culposo e por isso mesmo trata-se de um crime qualificado por resultado, mas que, atenção, mais uma vez, chegue atenção aqui hoje, né? Porque a gente não tem um crime pré-ter-doloso. Então agora que a gente conseguiu desdar esse nó, você já sabe, crime pré-ter-doloso é uma forma do crime ser qualificado pelo resultado. Nem sempre um crime que é qualificado pelo resultado vai ter dolo na conduta e culpa no resultado. Quando isso acontecer, você pode chamá-lo de pré-ter-doloso. Muito bem, se isso cair na sua prova, você já pode comemorar, porque é questão certa para você manda bem no seu exame de ordem. Valeu!